noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa de amor, a essa casa de oração, a esta casa que nos abraça, que seca as nossas lágrimas, que nos orienta e nos conduz na caminhada através dos ensinamentos do Mestre Amigo. Deixar lá fora as nossas preocupações e vamos então fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações para a nossa prece inicial. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas no cenário são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, a nossa única existência verdadeira. Fenelon, 1861. Que assim seja. Nós vamos falar hoje de eu já pensei, vou dizer eu vou falar, mas na verdade é nós, porque vocês estão me ajudando e existe uma pleiade de bondosos espíritos que facilitam o nosso pensamento para o entendimento da explanação doutrinária e também me sugerem também pensamentos. Então somos nós todos que estamos fazendo a exposição. Essa exposição hoje é um texto do livro Pão Nosso. Essa é a capa atual do livro. Ele é um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esse livro, vocês já ouviram eu falar aqui muitas vezes e eu incansavelmente vou repetir, porque talvez alguns de vocês estejam ouvindo essa fala pela primeira vez, que esse livro faz parte de uma coleção, a coleção Fonte Viva. A coleção Fonte Viva é composta de 5 livros, esse é um dos livros da coleção. Eles podem ser lidos separadamente, não existe uma obrigatoriedade de começar por um ou por outro. E nessa coleção, Emmanuel faz um comentário de passagens do Evangelho, passagens de Jesus, dos apóstolos, e ele destrincha, esmiuça de uma forma muito carinhosa, de uma forma que nos atinge lá no fundo. E eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito dos textos de Emmanuel. A gente sempre tem um autor preferido, né? Eu tenho, que é Emmanuel. E ele fala sempre de uma forma que nos toca o coração. E aí, este texto é baseado num texto que está no Evangelho de Lucas, que Jesus diz assim: mas quando fores convidado, vai. Eu lembrei uma vez que a minha sogra dizia assim: se alguém te fizer um convite, vai, porque essa pessoa espera e conta com a sua presença. Muitas vezes a gente diz: não estou afim, né? Mas Jesus diz isso: vai. E no texto de Lucas, que para a gente entender o contexto da frase, eu fui lá no Evangelho de Lucas, diz assim: quando você for convidado, vai e te sentes no último lugar. Por que Jesus recomendava isso?
Porque se você sentar na primeira fila e este lugar estivesse reservado para um convidado mais ilustre, você teria de se retirar e sofrerá uma certa humilhação, porque aquele lugar não é para ti. Ao contrário, se sentando no último lugar e você for o convidado ilustre, o anfitrião vai te resgatar lá da última fileira e vai te colocar na primeira, porque você é uma pessoa especial. O que ele quer dizer com isso? A gente precisa ser humilde. A gente tem que se enxergar pequeno, porque sem dúvida existem muitas outras pessoas que sabem mais do que a gente, que já são mais evoluídas espiritualmente, que têm mais conhecimento e podem nos ajudar, que estão numa condição, às vezes financeira, moral, espiritual, superior a gente. Então nós não somos a cereja do bolo, a gente ainda tem muito o que aprender. E se a gente se colocar dessa forma, a gente vai cair menos vezes, ou vai cair de um degrau mais baixinho, que a gente não vai se sentir tão superior assim. Então, esse texto de Emmanuel, ele é muito importante porque ele nos convida à reflexão, e aí eu deixo de dica de leitura para vocês essa coleção. Não precisa ser especificamente esse capítulo, embora ele seja lindo, mas que toda essa coleção, para ler antes de começar o dia, antes de dormir, para usar essa coleção no Evangelho no Lar. Eu já consegui ler todos eles no Evangelho, já estou voltando ao início e lendo os livros de novo, que a gente usa sempre. E aí, na nossa vida, nós vamos receber muitos convites, todos nós. Convite de formatura, de casamento, de renovação de votos, que está em moda agora, né? Aniversário, um convite para jantar fora com os amigos, um encontro de casais, um jantar ou um almoço para arrecadar dinheiro para formatura, para arrecadar dinheiro para... Nós fizemos muitos jantares e almoços para arrecadar dinheiro para fazer a reforma do centro há muitos anos atrás. Que a gente trocou piso, ventilador, a gente fez uma reforma, o centro ficou fechado um mês. Acho que foi em 2007, se eu não me engano. E a gente também recebe convites para happy hour, para uma balada, para uma festa rave. Eu já não estou mais na idade de ir na festa rave, mas tem gente que vai. Para um fim de semana na praia, para fazer um acampamento, uma pescaria. É ou não é verdade? A gente recebe convites de toda ordem. A gente pode receber um convite para participar do trabalho voluntário na casa espírita, utilizando os nossos dons. Então, quem trabalha com crianças vai ficar cuidando das crianças. Tem a evangelização de bebês, tem o convite para ajudar nas cestas básicas. Agora a gente está fazendo a campanha da mochila solidária, porque vai começar a época das aulas. A gente pode ser convidado para integrar um grupo para distribuir sopa aos moradores de rua quando está fazendo menos 2 graus. E esse convite à prática do bem, a gente nem sempre aceita. A gente vai muito pelo nosso individualismo, pelo nosso comodismo, pela nossa individualidade. E a gente se depara ao longo do dia a dia com inúmeros convites ao bem. Uns a gente diz que não quero ir mesmo, conscientemente. Outros a gente nem percebe a sutileza dos desígnios de Deus nos convidando para esse caminho.
E existem outros convites que a gente também recebe e que fazem parte, combinam mesmo conosco diante das nossas imperfeições, que é um convite ao ciúme, um convite à avareza, ao rancor e à mágoa quando alguém fez alguma coisa que nos agrediu, que nos decepcionou. Como é difícil a gente apagar o rancor e a mágoa. A gente fica remoendo. E esse caminho não é o convite do bem, que é o convite do perdão, do entendimento, que aquela pessoa está num outro momento, aquela pessoa está vivendo um aprendizado que talvez vá ser um aprendizado para mim também. E que se eu, por acaso ou porventura, estiver num degrau de mais evolução, eu vou olhar com os olhos da indulgência, da bondade para aquela ofensa e não vou ter a mágoa e o rancor. Não fazer o bem também já é um mal. Isso está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos. Ah, mas eu não faço mal, mas eu fico aqui sentado, de braços cruzados, vendo todas as necessidades passarem pela minha frente, sejam elas de secar a lágrima de alguém que chora, de consolar alguém que está nervoso, de ajudar alguém a carregar bolsas pesadas, de ajudar um cego a atravessar a rua, de ajudar um idoso a subir no ônibus. Uma imensidão de necessidades que passam e a gente ficou sentado. Ah, mas eu não fiz mal a ninguém, mas não fez o bem, já é um mal. E isso é muito interessante, porque isso faz a gente analisar o que nós estamos fazendo com as nossas horas. Porque quando o dia acabar e eu for dormir e o meu corpo precisar descansar e o espírito vai ou trabalhar, ou aprender, ou visitar outros lugares de acordo com o meu jeito de pensar, foi um dia a mais que se passou e eu deixei de praticar o bem. E aí a gente desencarna, ou subitamente, ou na idade que desencarnaríamos, e a gente chega do outro lado e diz: ah, eu fiquei tanto tempo com o celular na mão, eu fiquei tanto tempo olhando pela janela, prestando atenção o que o meu vizinho de um lado fazia, o que o outro fazia, né? Eu deixei de dar atenção para aquele filho que precisa de ajuda no tema, eu deixei de conversar com um filho que de repente está com uma angústia, uma dificuldade de me contar alguma coisa e ele não se sente à vontade. E inúmeras outras situações. No texto do Pão Nosso, Emmanuel diz assim: o bem é fonte divina para nos fornecer valores imortais. Nós estamos aqui nessa caminhada terrena, nessa escola de aprendizado que se chama reencarnação, para aprender valores e virtudes e apagar do nosso psiquismo, do nosso espírito, alentecendo as nossas dificuldades, apagar as nossas más tendências e substituir por uma outra virtude ou por um outro propósito que nos eleve ao bem. E como nós vivemos neste mundo de expiação e provas, a nossa tendência material é não perceber esses avisos e esses convites que Deus nos oferece todo dia. E Emmanuel escreve: todo o tempo somos submetidos ao apelo deste manancial sublime. É fonte de abastecimento, é fonte de crescimento, é fonte de evolução moral. Se nós formos analisar a nossa vida do agora, é uma vida cheia de dificuldades, porque faz parte do habitat em que vivemos.
faz parte do mundo de expiação e provas porque nós somos imperfeitos. E se Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, vai nos oferecendo esse manancial sublime, passa aos nossos olhos, a gente quase sente aquele cheirinho do pão torrado, cafezinho, né? Que nos convida a ir até a padaria. Deus faz isso conosco todo o tempo. Todo esse tempo, esse convite é repetido também do texto do Emmanuel. A gente vem na casa de pais amorosos, a gente passa por professores especiais. Eu lembro de uma infinidade de professores desde lá do meu segundo ano, não lembro do jardim de infância, mas eu lembro do segundo, do terceiro, do quarto. Eu lembro de professores do ensino fundamental, do ensino médio, eu lembro dos nomes, professores da faculdade. E eu lembro de quão eu fui grata e quão eu os admirei. Isso é essa distribuição do bem que Deus nos ofereceu. Nós temos amigos por todo o tempo e a gente percebe esses amigos quando a gente vai no velório de um familiar, quando a gente está hospitalizado no hospital, quando a gente está em casa precisando de alguém que troque a nossa fralda porque eu tive um AVC ou porque eu tive uma fratura, não posso me levantar da cama. A gente vê os amigos nesses momentos. A gente pode... E olha quanto bem, quanto amor Deus nos dá quando Ele abasteceu o Chico Xavier de mediunidade para nos trazer esses livros. Isso é o convite do bem, isso é o amor de Deus para conosco. Porque talvez nós demoraríamos muito mais tempo para entender tudo isso se nós não tivéssemos essa leitura para nos enriquecer ou nos abrir os olhos. Isso é o bem passando por nós. Se a gente vive nesse planeta imperfeito, porque ele é produzido pelos nossos pensamentos e comportamentos imperfeitos, nós ainda somos muito rebeldes. Tá ali a comida quentinha, feita com amor, com carinho, a gente diz, não gosto dessa comida. Não quero ir no centro espírita hoje, porque está passando o último capítulo da novela, porque está passando a decisão do campeonato gaúcho, brasileiro, o meu time vai jogar, porque está muito frio, porque eu estou com preguiça, semana que vem eu vou, só que eu precisava ir naquele dia, porque a espiritualidade organizou a minha presença naquele dia, porque o expositor ia falar coisas que eu precisava ouvir, e tudo foi engenhosamente programado. Mas aí o meu obsessor, que eu sintonizei com ele, disse, não, tá muito frio, você vai se resfriar, fica aí debaixo das cobertas, semana que vem você vai. E a gente não vai na casa espírita, a gente não vai ajudar a distribuir as cestas básicas, a gente não colabora com um pouquinho que seja do nosso salário para comprar cobertor no inverno. Então, por exemplo, a gente teve, eu acho que não sei se foi o inverno passado, acho que foi no inverno retrasado. A igreja de Lourdes acolheu doação de colchões, cobertores, produtos de higiene, para que os moradores de rua dormissem no salão da igreja. O ano passado já não foi assim, porque aí as pessoas não queriam, porque nas redondezas ficava um acúmulo de mendigos, e aí a comunidade não gostou muito, mas garanto que essa comunidade não dormia ao relento e na chuva. Então, as pessoas se programaram para comprar produtos de higiene, para levar roupa limpa, porque talvez não ia ter lugar para tomar banho para todo mundo. Então, eles trocavam uma roupa muito suja por uma roupa limpa.
e a roupa suja ia para o lixo. Então, esse convite ao bem, ele passa todo dia à nossa porta, quase que envelopinhos vão sendo colocados lá debaixo da nossa porta, com essas mensagens. E aí nós somos rebeldes, procrastinadores, palavra difícil essa, né? Procrastinar. Para quem não sabe, eu fui olhar no dicionário, né? Que eu li no livro. Procrastinar é deixar para depois. Ah, depois eu faço. Não significa preguiça. É achar que vai dar tempo para eu fazer depois. E às vezes não dá tempo. Né? Nós somos submissos aos desejos das coisas da matéria, porque nós nos seduzimos com as coisas da matéria. Nós agimos de forma equivocada a ponto de que daqui a pouco a minha reencarnação e as coisas que eu vou ter de resgatar para aprender, a reencarnação não é um castigo. A reencarnação é uma oportunidade de crescer e se melhorar, através do repetir aquilo que a gente não conseguiu aprender e fazer. Muitas vezes a gente vai ter que vir compulsoriamente, porque, olha, agora é a hora de você aprender. A gente conseguiu reunir a melhor engrenagem. Ah, mas eu não quero reencarnar, eu não quero, eu gosto de beber, mas eu gosto de fumar. Não, mas dessa vez você vai conseguir. Aí existe uma engrenagem perfeita para ele dizer não a esses vícios. E temos ainda o melhor manual para nos ensinar como achar esses convites, como interpretar que convite é esse. Esse é um convite ao bem. Ah, agora eu entendi. É o Evangelho do Mestre Amigo. É o Evangelho de Jesus. E o Evangelho, ele abre pra gente, é como se fosse um mapa do tesouro, ou um Waze em tempos modernos. É um Waze que nos conduz para o caminho reto. É o caminho da luz, é o caminho do acerto, é o caminho do perdão, do amor, do entendimento, da indulgência, da bondade. Mas para isso, a gente tem que conhecer o ensinamento de Jesus. A gente abre o Evangelho, a gente faz o Evangelho no lar, a gente sabe o que significa, porque entender as parábolas é um pouco difícil. Por quê? Porque as parábolas utilizavam ensinamentos e costumes daquela época. E Jesus sabia que aqueles que seriam os responsáveis por perpetuar e continuar ensinando entenderiam as parábolas. Aqueles que ainda não estavam maduros para a compreensão disso, era semente que não germinava, que nem a parábola da semente que foi jogada sobre a pedra, sobre a areia e sobre a terra fértil. É a mesma coisa. Então, será que a gente sabe, será que a gente conhece o que Jesus quis dizer, por exemplo? Eu peguei só 2 exemplos. Qual é a vestimenta certa para adentrar no festim das bodas? A veste, a nossa túnica, são as nossas ações, os nossos feitos, é o nosso bem realizado para que a gente entre na festa, que é o reino dos céus, o reino de Deus. A gente precisa ler o Evangelho para entender as minúcias desses ensinamentos. Qual é a chave para adentrar pela porta estreita? É a humildade. O orgulho nos faz tão grandes, tão cheios de si, que a gente não passa pelo buraco da agulha que está no Evangelho. É mais fácil a corda passar por um buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o rico é orgulhoso, é egoísta, não quer dividir a sua fortuna, né? Que a gente então possa usar nas nossas vidas as benesses do conhecimento cristão, as benesses dos ensinamentos de Jesus, para que quando a gente encontre com Deus, esse encontro seja pleno e seja
Não precisa ser quando a gente desencarna. Aquela história de sentar à direita de Deus Pai, que a gente nem sabe se vai para o lado direito, né? Mas para que a gente encontre Deus e vivencie essa plenitude agora, praticando o que Jesus ensinou. Emmanuel diz assim: a maioria de nós passa pelo aguilhão da necessidade, da dor, para buscar Deus. Ah, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me consola, meu Deus, salva o meu filho, salva o meu marido. E a gente não entende que a gente precisa, cada um passa pela sua dor como colheita, não como castigo, como um mecanismo de aprendizado, de enaltecimento, de adquirir a resignação, a calma e a paciência. É nosso de cada dia. Para aprender que o bem nos transforma e nos modifica. E para terminar, o texto, que eu achei essas palavras lindas, 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 deste mesmo texto, Convite ao Bem, Emmanuel diz assim: a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das nossas dores. Mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. E essas estradas claras, a gente pode transferir isso não só para a nossa vida, mas para a vida do nosso país, que a gente está vivendo hoje. Momentos turbulentos, momentos de dor, tanta notícia que está nos abalando, tantas notícias que estão tirando a placidez do nosso lago mental. O que isso nos ensina? Qual é o convite ao bem nesta hora? Que oremos pela paz, que oremos pelo entendimento entre os homens. Eu não posso brigar com o meu irmão ali na frente porque ele gosta de verde e eu gosto de preto. Eu não posso obrigar ele a gostar de preto. Isso são as nossas diferenças de times, de partidos políticos, de eu quereria esse ou aquele presidente. Ah, porque é esse, eu vou me revoltar, eu não vou mais trabalhar, eu vou fazer passeata. Gente, isso é um círculo e que nós somos responsáveis por ele através dos nossos pensamentos, das nossas revoltas, de quanto ódio, de quanta mágoa, de quanto ressentimento nós lançamos no orbe terreno com os nossos pensamentos. Pensemos talvez que o bem seja o convite que Deus nos dá para orarmos pela paz, orarmos pelo entendimento, rezando para que dê certo. Seja lá quem está lá no governo e que não foi o candidato que eu preferia. Porque se houve isso, se foi ou não, urnas manipuladas, nós somos o grão de areia que ainda não temos o entendimento de estar lá no alto para saber sobre isso. E que Deus nos convida à calma, à paciência e à resignação, porque se aconteceu, Deus permitiu. Nada nesta vida acontece sem a permissão do Pai Maior. Que tenhamos esse entendimento dentro de nós e que a aceitação ao convite do bem seja pelo amor, desejando o amor e o sucesso de todos nós governantes, que console aqueles que tiveram as suas casas derrubadas nas enchentes, que foram carregados pela enxurrada, que foram acertados por uma bala perdida ou achada, mas que estavam no meio de desentendimentos. Que não sejam as pessoas, no meu ambiente de trabalho, em 5 dias de trabalho, 3 pessoas cometeram suicídio. É uma estatística muito alta. Que nós possamos contribuir nesse orbe
para que ele esteja mais sereno, mais pacífico. Nós podemos diminuir a vontade de um suicida a partir do nosso pensamento equilibrado. Olha quão poderoso isso é. A partir do momento que eu faça o bem, mas praticando, não apenas deixando de fazer o mal. Então, esse é o convite de hoje. Não o convite da Marluce expositora, mas o convite do mestre amigo, que pratiquemos o bem nos pensamentos em primeiro lugar, e nós somos capazes de vigiar o nosso pensamento. E que possamos orar pela calma, pela paz, pela harmonia entre os homens, não só entre vizinhos, mas na nossa nação, planeta Terra. Convido então, agradecida pelo tempo que me ouviram, que os médiuns se coloquem dispostos no salão e nós em sintonia com esses benfeitores amigos, esses benfeitores que nos orientam, que nos já derramaram e vão continuar a derramar através dos médicos, fornecedores de fluidos, tudo aquilo que materialmente precisamos para o nosso corpo físico e espiritual, fazendo então com que, nos sentindo melhor, o nosso espírito se encha de ânimo e de coragem. Pai amado, agradecemos a tua infinita bondade e misericórdia, que nos coloca hoje neste planeta de expiação e provas, nos concedendo todas as oportunidades de crescimento e melhoria. Pai, dá-nos ânimo, coragem, fé e fortalecimento, e que através do Evangelho do Mestre querido, nós possamos entender tudo aquilo que é colocado todos os dias na nossa caminhada e ainda por ignorância não sabemos compreender. Fortalece a nossa fé para que caminhemos sempre de ânimo e cabeça erguida. Não a cabeça erguida do orgulho, mas a cabeça erguida sabendo que temos um anjo protetor. Jesus está ao nosso lado e, Pai, sabemos do teu amor infinito para cada um de nós. Muito obrigada por tudo isso, por esta casa que nos orienta e consola, por esta encarnação, pela nossa família, pelo nosso ambiente de trabalho, e que possamos ser luz nos ambientes aonde estivermos, com esses conhecimentos que essa doutrina espírita